Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sou docente do Seminário Teológico Canaã. Sejam bem-vindos a esta videoaula da disciplina Epístolas Paulinas. Unidade 3, a finalidade da Igreja. A unidade 3 é constituída de 5 capítulos. O capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, tem como título A Busca pela Solução de Conflitos. O capítulo 2, continuação da primeira carta aos Coríntios, tem como título A Busca pela Unidade. O capítulo 3, segunda carta aos Coríntios, tem como título O Ministério Autêntico. Capítulo 4, primeira carta aos Tessalonicenses, tem como título A Preparação para a Vinda de Cristo. E o capítulo 5, segunda carta aos Tessalonicenses, tem como título A Perseverança até a Vinda de Cristo. O livro-texto que nós estamos usando é da disciplina Epístolas Paulinas, autor Kemuel Lima. É um livro publicado pela Instituto Bíblico Assembleia de Deus, IBAD. Capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios, a busca pela solução de conflitos. Nesta introdução do capítulo, nós vamos estudar os 11 primeiros capítulos da primeira carta aos Coríntios. Verificaremos os sérios problemas da igreja e os conselhos e doutrina de Paulo quanto à conduta de pureza moral. Este capítulo tem 8 itens. O primeiro, a igreja de Corinto. O segundo, as divisões da igreja. O terceiro ponto, o orgulho da igreja. Quarto ponto, a imortalidade e a indisciplina na igreja. Quinto ponto, o litígio na igreja. Sexto ponto, o casamento na igreja. Sétimo ponto, a idolatria. E oitavo e último ponto, a desordem na ceia do Senhor. Portanto, vamos estudar todos estes itens neste primeiro capítulo. Lembrando que no canto superior do slide, aqui você pode ver P87, significando então a página 87 do livro texto. Todos os slides que contêm textos, neste canto superior direito, estará lá registrado o número da página, onde você vai ter condições plenas de acompanhar, concomitante a explicação dos slides com a página do livro texto. 1.1. A Igreja de Corinto. Cidade de Corinto. Sua localizava-se no estreito istmo entre os mares Egeu e Adriático. Os habitantes dessa cidade eram habitada por gregos, romanos e orientais. Monumentos tinha como principal o templo de Afrodite, com 1000 prostitutas. A economia girava em torno dos jogos atléticos, o porto marítimo e comércio. Trazendo agora alguns dados da igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Esta primeira carta foi escrita pelo apóstolo presumivelmente entre 55 e 56 depois de Cristo. O local da escrita, em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, Paulo escreve esta carta aos Coríntios. O motivo da escrita eram os conflitos entre os irmãos coríntios. E os membros desta igreja era formada em sua maioria por gentios. Vamos agora
observar quais eram os principais conflitos morais e espirituais da igreja. Você pode acompanhar na página de número 88 do livro texto. Principais conflitos. Em primeiro lugar, preferência por líderes diferentes. Em segundo conflito, orgulho, ou seja, ser superior aos outros. Em terceiro lugar, imoralidade sexual. Quarto lugar, litígios entre irmãos. Quinto lugar, dúvidas sobre o casamento. Idolatria e, finalmente, desordem na ceia do Senhor. Portanto, Paulo obteve informações desta igreja, onde os principais conflitos, os principais problemas eram estes. E Paulo, então, decide enviar esta carta para que estes conflitos ou estas dúvidas fossem dirimidas pelos coríntios. 1.2 As divisões na igreja. Preferência por líderes. Primeiro ponto, primeiro conflito. Paulo era admirado pelos coríntios por causa de seu conhecimento e de sua sabedoria. Apolo era admirado por causa de sua oratória e eloquência. Cefas, Pedro, era admirado por ter vivido com Jesus. E alguns admiravam Jesus para não ter que obedecer à autoridade pastoral e apostólica de outros líderes. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 11 a 13, na realidade, vamos ler a partir do 10, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Portanto, aqui o apóstolo faz uma exortação à unidade, porque havia grupos dentro da igreja que tinham preferências por determinados líderes, determinados pastores. E Paulo agora exorta dizendo que, na realidade, Cristo não está dividido e que quem foi crucificado a favor de todos foi o próprio Cristo. Havia então, nesta igreja, uma divisão aqui já tipificada. E Paulo então passa a indicar quais são estas causas da divisão e também a determinar, ou seja, tipificar os crentes, ou seja, os tipos de crentes que existiam nesta igreja. E, portanto, o apóstolo aqui, ele indica que havia uma carnalidade na igreja, ou seja, esta igreja vivia em pecado de forma permanente, que havia também uma imaturidade espiritual, ou seja, não recebia o ensino. E o apóstolo, então, diante destas duas causas importantes, ele faz uma exortação, uma advertência para que houvesse uma união dos irmãos. Isto quer dizer, um mesmo sentimento ou um mesmo parecer. É o que ele fala nos versículos 9 e 10 do primeiro capítulo, né? Então ele
ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O apóstolo também coloca como causas dessa divisão os vários tipos de crentes existentes na igreja. O primeiro tipo de crente que ele fala é o natural, o crente natural, que ele indica na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, 14, versículo 14. E ele explica que o crente natural é aquele que não compreende as coisas de Deus. Por isso, as obras de Deus para ele são loucura. Existe também o crente carnal. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É aquele que se deixa dominar pelo velho homem e pelas práticas pecaminosas. E ele também aponta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 15 a 16, que o crente espiritual é cheio do Espírito Santo e discerne espiritualmente e tem a mente de Cristo. No item 1.3, Paulo agora fala do orgulho da igreja. E contra este orgulho dos coríntios, Paulo faz uma indicação direta da humildade. Ou seja, os coríntios, eles não queriam depender da ajuda e dos ensinos de Paulo. No capítulo 4, versículo 6, Paulo escreve dizendo assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Ou seja, Paulo chama a atenção aqui para o orgulho dos coríntios. E em contrapartida, por causa dessa insubmissão dos coríntios, Paulo elenca as humilhações que ele passou por causa deles e faz então algumas advertências disciplinares. Do versículo 18 até o 21 ele diz assim: alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ou seja, Paulo aqui faz ele admoesta os coríntios como pai deles, espiritualmente falando, nesse sentido, e dizendo: vocês querem que eu vá aí com vara, ou seja, com disciplina, ou com amor e espírito de mansidão? No item 1.4, Paulo vai apontar a imoralidade e a indisciplina na igreja. E ele começa já no capítulo 5, versículos 1 a 2, dizendo o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Portanto, aqui ele aponta que existe entre os coríntios um jovem que se envolve sexualmente com a madrasta. Portanto, ele faz aqui uma indicação de que há uma impureza na igreja de Corinto e faz repreensões e exortações firmes contra este ambiente promíscuo de Corinto. Paulo exorta aos coríntios fugir da prostituição, fugir da fornicação e da infidelidade, com mais
veemência ou proeminência, ou vamos dizer assim, com mais frequência, é fugir dos pecados sexuais. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 9, ele diz o seguinte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Também, no item aqui 1.5, Paulo vai apontar o litígio na igreja. Irmãos estavam realizando ações judiciais contra outro irmão. Então havia litígios entre irmãos e também julgamentos. E o apóstolo Paulo, ele vai contra este posicionamento. Ele censura o litígio entre os irmãos. Ele diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Portanto, Paulo aqui, ele de forma enfática diz que os irmãos estavam ingressando com ação judicial contra os próprios irmãos por motivo de alimentos, de roupas, de propriedade e de dinheiro. E ele faz então uma exortação, uma advertência dizendo que eles deveriam resolver os seus problemas a partir da ótica da justiça de Deus e orienta-os a não pecar mais nesse sentido, nesta condição. Então, naturalmente, aqui o apóstolo diz que existe entre eles pessoas capazes de realizar esse tipo de julgamento dos litígios que foram demandados. Inclusive, faz a menção de que só ter litígio, só já existir demandas de um irmão contra o outro, isso já é vergonhoso para os cristãos daquela igreja. No item 1.6, Paulo vai falar sobre o casamento na igreja. Lembrando que até então, todos os pontos que aqui nós estamos a mencionar eram pontos de conflito dentro da igreja. Eram pontos em que a igreja em si, ou seja, os seus membros, tinham dúvidas quanto ao procedimento, ou quanto à forma, vamos dizer assim, a sistematização teológica do conhecimento dessas doutrinas. O casamento na igreja. Ele fala do casamento, ou seja, de princípios cristãos para o casamento, no capítulo 7. Nós vamos fazer aqui uma leitura do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido não conceda à esposa o que lhe é
devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. No capítulo 6, versículo 16, ele diz assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Portanto, aqui ele elenca pelo menos 5 princípios para os cristãos no casamento. O primeiro, a monogamia, né? Um marido para uma só mulher e uma mulher para um só marido. Fala também da satisfação sexual entre marido e mulher. Fala do nível de autoridade mútua entre marido e mulher sobre o corpo um do outro. Fala sobre a abstinência sexual no casamento com consentimento mútuo. E fala da indissolubilidade do casamento. No item 1.7, Paulo vai tocar no ponto importante daquela igreja, que era a idolatria. A igreja estava caindo na idolatria. Os crentes de Corinto estavam frequentando os templos dedicados aos ídolos e participando das celebrações e banquetes pagãos. E por esse fato, os recém-convertidos poderiam cair em pecado. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. 8, 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que eu não venha a escandalizá-lo. Ou seja, estavam aqui comendo coisas ou alimentos sacrificadas aos ídolos. Não se pode servir a dois senhores. Paulo ordenou que os crentes não participassem de oferendas idólatras, pois as bebidas oferecidas aos ídolos eram cálices aos demônios. Paulo esclarece que os que participavam de festivais aos demônios não podiam participar da ceia do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20 e 21, ele diz: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. No item 1.8, Paulo vai falar sobre a desordem na ceia do Senhor. E aqui, 2 pontos são importantíssimos, que ele vai mencionar no capítulo 11, versículos 18 a 19, que diz o seguinte: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vós vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Na verdade, os crentes causavam heresias e dissenções na igreja. Paulo aqui afirma veementemente: olha, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, ou seja, divisões, dissenções, opiniões diferenciadas. Ou seja, aí
nesse aspecto, ele diz que até mesmo na ceia do Senhor havia essas divisões. E por isso ele faz uma instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. E no versículo 21 e 22 ele diz assim: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto certamente não vos louvo. Ou seja, eles praticavam, em vez de realizarem a ceia do Senhor, como prescreveu Paulo aos Coríntios, eles praticavam a comilança, a embriaguez e o desprezo para com os pobres na ceia do Senhor. Inclusive faziam até divisões entre ricos e pobres. O lado dos ricos com uma vasta mesa, os lados dos pobres com escassez de alimentos, e ali fazia uma festividade. Então Paulo, ele reprovou, dizendo que a ceia do Senhor não era aquilo que eles estavam fazendo, e que se quisessem realmente comer e beber, que fizessem suas casas. Aí ele continua ainda neste capítulo 11, dando as instruções necessárias para a celebração da ceia do Senhor. Então, a partir do versículo 23, o apóstolo vai então dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Portanto, na celebração da ceia do Senhor, o apóstolo dá as seguintes instruções. A ceia é uma ordenança de Cristo. Em segundo lugar, a ceia é um memorial do sacrifício de Cristo e da sua segunda vinda. A ceia do Senhor é evangélica e profética. Porque anuncia a volta do Senhor. A ceia exige autoavaliação, por isso que ele diz: examine-se a si mesmo. Ou seja, faça um exame de consciência para a participação do crente na ceia do Senhor. E a ceia, ela é condenatória para aqueles que participam dela sem temor e na condição de estar realizando pecado. Chegamos ao final desta videoaula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir.